Estou aqui. Ah, meu Deus. Vamos lá, pessoal. Deu tempo de ler o texto de Lenin Streck? Descrição bem curtinho. E aí, vocês saíram mais esperançosos do que vocês estão fazendo aqui no curso de Direito? Ou bateu aquela desesperança? Cartan Jacques disse que não. Cada dia mais confuso, é verdade. Ótimo. É a confusão que a gente quer instaurar em vocês mesmo, né? Mas qual foi o que é que vocês entenderam? Assim, qual foi a crítica que ele fez? Inclusive, se recorreu a Machado de Assis, né? E a literatura sempre nos socorre. Eu achei, assim, um pouco complexo, mas só porque ele fez um uso bem literário, né? Trouxe essas abordagens distintas. Mas acredito que, assim, o núcleo que ele quis dizer era que o direito está conformado de poder, né? Que são vigentes, né? E, basicamente, é isso, né? Assim, acho que leva muito até o que a gente tinha comentado sobre a questão da técnica, né? Que os operadores de direito hoje estão muito mais ligados, né, a repetir, a decorar, né? Aquela Exato. Perfeito. A gente fica um pouco desesperançoso, porque se no final das contas o que vai prevalecer é a vontade pura e simples de quem tem o poder, porque o que a gente está fazendo aqui, né? Por que a gente está estudando esse negócio aqui? Porque quando a gente chega no caso concreto, o juiz decide de acordo com a cabeça dele, né? Com a vontade dele. Achei, professor. Oi, Maria. Eu achei muito interessante o que ele fala logo no primeiro parágrafo, que o direito é aquilo que quem tem poder diz que ele é. Perfeito. E tipo assim, analisando um pouco sobre a questão que o senhor falou, sobre assim, né? Vai muito do entendimento do juiz. Digamos assim, num processo, quem teria mais poder nesse caso seria o magistrado. Então, mesmo que o entendimento dele possa ser discutido em relação a recursos e tudo mais, aquilo ali é o poder. E ele aprecia os pedidos da maneira do seu entendimento, mas também porque ele tem poder. Exato. E isso é um problema grande que eu vejo, que muitas vezes os advogados, por exemplo, têm medo de irritar o juiz. Verdade. Aí eu me coloco a pensar, né? Ok, a pessoa que está julgando o caso, mas ele está numa posição tão de poder assim que as pessoas têm medo de irritá-lo, sabe? Muito interessante a sua colocação. Professor. Foi não, Alisson. Agora também eu lembrei que, na verdade, isso não é direito, né? O que ele coloca ali. Eu lembrei de um texto que a gente leu antes, um autor que estava tentando isolar direito de política, né? Isso. E aí, por sorte, eu tenho aqui nas minhas anotações, não sei Na se foi desse verdade, texto. na verdade é o texto de Kells, né? Os prefácios da edição da Teoria pelo Direito. Ele vai isolar a política da ciência do direito, né? Certo. É uma confusão também que a gente normalmente faz. Mas o importante, ao cabo desse artigo do Lenin Streck, é perceber que, poxa, a gente está realmente perdido em relação a essa nossa ansiedade ou expectativa de que a ciência, no final, prevaleça, de que o nosso estudo valha para alguma coisa. O sistema dá algumas respostas de esperança assim, para a gente. Quando ele diz o seguinte: bom, vamos lá. Se o juiz ele age arbitrariamente, vamos supor, eu quero fazer minha vontade, eu não gosto de torcedor do Corinthians, então todo corintiano que chegar aqui com a camisa, já vou ter aquilo como negativo, né? E vou condená-lo mais asperamente. Mas é um absurdo. Sim, mas ele pode não dizer isso exatamente, mas no íntimo dele ele terminar buscando outras justificativas e colocar aquele preconceito. Aí você vai dizer, mas o sistema tem uma possibilidade de controle disso. Por quê? Porque a pessoa prejudicada pode recorrer e aí
aquela questão não vai mais ser decidida por um juiz, mas por um colegiado. Várias pessoas pensando, teoricamente, vão possibilitar uma análise mais detida, mais cuidadosa, mais rica daquela realidade. Muito linda essa descrição, né? Do sistema racional e íntegro e plural e tal. Só que a gente tem que considerar os fatores reais do que realmente acontece. Quem são os membros desses órgãos colegiados? Sejam os tribunais de justiça, sejam os tribunais regionais federais, sejam os superiores tribunais ou o Supremo Tribunal Federal. São pessoas que são escolhidas, mais das vezes, dentro de uma mesma caixa social, de um mesmo grupo social. Tiago falou aqui, a elite. Né? A elite que vai ter determinadas vivências, que vai ter determinadas características e, portanto, determinados valores. Então, vejam a importância da pluralidade se espalhar, se espargir por todos os sistemas ou por todas as instâncias de poder. É preciso que a gente tenha maior representatividade de negros, de mulheres, de católicos, de evangélicos, de espíritas, de umbandistas, né? Então, de religiosos de matriz africana também. Eu não conheço nenhum desembargador com essa característica, por exemplo, que frequente terreiro, né? Pelo menos aqui não, talvez na Bahia a gente encontre. Mas isso quer dizer o quê? Que quando eles se depararem com qualquer situação que diga respeito a valores próprios, caros daquela religião, eles vão ter uma ojeriza, vão ter um afastamento que é natural, porque eles não têm aquela vivência, certo? Então, assim, infelizmente, o controlador do abuso termina compartilhando. Aqui está o que eu achei na web. Não quero saber da web, não. Termina compartilhando com aquele abusador inicial justamente a matriz daquele preconceito, certo? Então, continua a desesperança, né? Então, o que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode fazer, pessoal, é justamente reforçar nossos argumentos. E aí, quando os argumentos não forem suficientes, a gente vai para a luta, né? Eu não estou falando da luta armada, não, calma, pessoal. Eu ainda acredito muito mais na desobediência civil, como o exemplo que foi passado no filme, né, no finalzinho do filme. Na desobediência civil ou na mobilização do que propriamente na luta armada, né? Inclusive, a gente tem exemplos práticos, exemplos concretos disso, de como a mobilização popular tem poder, sim, de mudar, pelo menos em alguma medida, mudar aquilo que nos afeta mais diretamente, certo? Por exemplo, nesse governo federal mesmo, né? Nesse atual governo, quantas vezes o governo teve que recuar em algumas medidas que foram absolutamente rejeitadas pelo povo, porque eles, não era bem isso que a gente queria, tá ok? Então a gente estava pensando outra coisa, a ponto de, por exemplo, negarem a veiculação que uma determinada propaganda era do governo federal. Tinha lá a logomarca do governo federal, tinha sido compartilhada por agentes do governo federal, mas não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, é a pós-verdade sendo aplicada ou concretizada no nosso dia a dia. Mas... Professor? Não, Andressa. Professor, aí eu gostaria até de colocar assim um pequeno comentário sobre, né? Porque quando o senhor coloca assim, né, parece até uma forma utópica de nós, enquanto agentes, assim, e de nossa simplistas, né, agentes sociais, um tanto pouco simplistas por causa do cargo, da ocupação que temos agora, principalmente nós, enquanto estudantes, que ainda não efetiva o direito, né, assim, a gente se sente
realmente num discurso utópico, mas, de fato, acreditar que esse discurso ele passa a não ser utópico quando nós, aos poucos, né, vai tentando mudar a realidade brasileira, né? Eu acho que Perfeito. é bem interessante colocar isso. Aquela imagem da utopia, eu acho que é Galeano que fala, né? Quando a gente encara a utopia como um horizonte no oceano, né? E a gente vai se aproximando, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vê o horizonte se distanciando. Mas a gente, quando olha para trás, vê o que caminhou, né? Essa caminhada, esse passo que a gente dá rumo a algo que parece inatingível, ele é suficiente para nos motivar. Então, por mais que a gente tenha limitações, e são limitações estruturais, e essa limitação estrutural a gente só vai compreender se estudar o direito como um fenômeno mais complexo, né? Então não podemos nos ater à simples dogmática para compreender o direito, né? A gente está aplicando uma norma penal, a gente tem que ver, por exemplo, em que circunstâncias eu estou aplicando. Eu sou promotor criminal e em minha atuação eu faço denúncia contra pessoas que cometem crimes, certo? Ou seja, como o Thiago disse, a praia é formada por cada grão de areia, perfeito. Então, que a gente possa contribuir com esses grãos de areia. Vejam, eu denuncio as pessoas. E, no final das contas, eu postulo, eu peço ou não a condenação dessas pessoas pela prática daqueles crimes. Esse é um ato que está respaldado em lei, certo? Então, quando eu faço essa denúncia, eu estou aplicando a lei, tão simplesmente como ela é. Só que a mesma lei, ou uma outra lei, define também como obrigatório o cumprimento de pena privativa de liberdade em uma cela com tantos metros quadrados, uma cela individual, que tenha banheiro, que tenha dignidade, que tenha onde seja possível a ressocialização, porque a gente sabe que não existe, via de regra, no nosso sistema penitenciário. E aí a pergunta é, sabendo disso, dessa realidade carcerária, em que medida eu me incomodo em lutar ou em atuar para que as pessoas sejam presas, ou para que as pessoas, mesmo preventivamente, sejam colocadas privadas de sua liberdade? Em que medida? Então, é uma visão crítica da realidade. Eu não estou dizendo com isso que, coitadinho dos presos, não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma banalização da prisão. Quando eu digo que o bandido bom é o bandido não é nem preso, é o bandido morto, né? Quando eu vejo nos meios de comunicação em massa dizendo, isso é um absurdo, o cara comete um crime hoje, amanhã já está solto, né? Quando eu vejo medidas popularescas que veem o necessário agravamento da situação da prisão, das prisões de uma forma geral, diante do que aconteceu em relação ao caso pelo ministro Marco Aurélio, né? Então, esse olhar crítico é que a gente tem que ter diariamente para a nossa realidade, para que a gente não seja apenas uma peça de engrenagem nesse sistema, e tenha uma função crítica, uma função consciente do mal ou do bem que a gente pode representar nessa sociedade, certo? Então é esse apelo que é próprio, inclusive, da própria disciplina, dessa disciplina de introdução ao estudo do direito, certo? Tranquilo? Mais algo sobre o artigo? Ou seja, vamos manter a fé e a esperança. Apesar de a gente conhecer tudo que há contra ela, as tentativas espúrias de corromperem o próprio direito, ou de escamotearem a sua função ou a sua instrumentalização, é possível fazer diferente. Esse artigo também, pessoal, denuncia vamos dizer assim, a banalização da hermenêutica, né? Então, no momento em que eu posso interpretar as coisas de toda maneira, eu banalizo a própria interpretação, né?
A gente já viu anteriormente que eu tenho alguns limites para essa interpretação. Não posso também dizer que eu defendo uma coisa hoje, amanhã eu estou defendendo uma coisa totalmente diferente. Não guarda coerência. E isso é próprio desses momentos malucos de pós-verdade. Eu tento desconstruir aquilo que foi historicamente posto como algumas realidades que são inegáveis, e a história nos documenta a existência dessas ocorrências. Eu vou simplesmente negar por uma conveniência ideológica hoje, né? Isso é insustentável. A gente tem que lutar contra isso todo dia. É o personagem de Machado de Assis que corrompeu a tal ponto a palavra que ela terminou significando uma coisa que ela não queria significar. Pois não, algo assim. Professor, podia-se dizer também que nesse texto se faz a crítica pela manipulação dos dados em si a partir da autoridade, do poder de uma posição, mas podia-se dizer também que a inacessibilidade do conhecimento em si, porque, querendo ou não, nós somos seres políticos, nós estamos sendo influenciados pelos fatores sociais, pelos fatores de comunicação e tudo mais, tipo, a religião, todos os fatores em si. Só que quem tem o poder para argumentar sobre isso, quem tem o poder para satisfazer as opiniões de si, são as pessoas que tiveram acesso ao conhecimento, por exemplo, os juízes, os advogados, os promotores em si. Podia ser relacionado a isso também? Concordo. É exatamente essa tônica que Irene Steck pretende demonstrar, né? Se a gente fosse fiar apenas no poder, aí a gente não vai ter, na verdade, a gente vai estar cada vez mais distanciado desse instrumento que é o direito, né? Bom, agora a gente vai retomar o estudo das fontes do direito, né? Essa era uma provocação que eu quis fazer, deixar para vocês, e que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando sobre fontes do direito, e quando se a gente imaginar que esse estudo é totalmente desnecessário, em vão, então pode nos desalentar. Mas não é esse o objetivo. Pelo contrário, eu quero aqui encarecer a importância do estudo e da ciência para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa saber até que ponto a gente está sendo manipulado, até que ponto a gente pode se valer do direito para resolver os problemas estruturais ou não. Certo? Bom, uma outra fonte do direito que geralmente é colocada nos livros é o costume jurídico, certo? Mas a gente precisa fazer algumas ponderações para que a gente não encare essa fonte do direito de forma equivocada. Primeiro, Câmara Cascudo tem um livro que é Civilização e Cultura, e tem um capítulo específico lá sobre o direito, e ele reputa assim: o direito é a capitalização dos costumes no plano da normalidade. Ele diz isso. E por que ele imagina isso? Porque se a gente for observar, a gênese inicial, né, do direito, historicamente, se encontra justamente no costume. A gente tem costumes, são hábitos, né, que são cada vez mais generalizados, socializados. Aqueles hábitos são tidos como adequados àquela sociedade ou àquela ordem social e, portanto, são tidos como lícitos. Vão ser o germe, justamente, das próprias primeiras manifestações jurídicas, primeiras manifestações do direito, sabe? E o costume jurídico, propriamente, ele vai obedecer à máxima de que algo deve ser feito, e deve ser feito porque sempre foi feito assim, ou porque sempre se costumou ser feito daquela maneira, certo? E aí a gente já começa a divisar, né, a verificar, a visualizar algumas características do costume jurídico. Veja, pessoal, que eu estou sempre realçando esse atributo jurídico, né? Porque eu não estou falando do costume, eu estou falando do costume jurídico. E a gente vai ver essa distinção logo mais. O costume jurídico, como a gente já falou, constitui uma das primeiras manifestações do direito, né? O direito primeiro se manifesta como costume, verdadeiramente. Outra
outra característica importante é que eu só posso falar em costume jurídico se eu estou diante da presença de dois elementos constituintes desse costume. Que é o primeiro é a convicção de obrigatoriedade, ou seja, o sentimento de que eu estou cumprindo uma regra obrigatória, eu não estou fazendo isso por liberalidade, generosidade, ou porque eu acordei de bom humor. Não, eu estou cumprindo aquela regra porque eu sei que ela é obrigatória. E eu posso me submeter a sanções no caso do seu descumprimento. E aquela regra tem um uso contínuo, tem um uso continuado no plano histórico. Ou seja, ela não nasceu hoje e vai morrer amanhã, não. Há algum tempo já se está cumprindo aquela regra, aquela norma jurídica, dentro de determinada circunscrição espacial, certo? Vamos supor o seguinte exemplo. Eu, a partir da próxima aula, eu verifico que vocês todos abriram a câmera. Então, é uma coisa diferente, né? Todo mundo ali, e eu vendo a cara, todo mundo prestando atenção, estou vendo se eles não estão assistindo a novela das 8, ou o Jornal Nacional, né, enquanto a gente está falando aqui, e estão interagindo e tal. E isso perdura por mais algumas semanas, até que nas aulas do finalzinho de novembro, vocês não abrem mais as câmeras, né? E aí eu digo, poxa, aconteceu alguma coisa e tal, e vou buscar a universidade para, em algum órgão da universidade, para obrigá-los a manter aquele hábito, aquele costume. Eu não posso fazer isso porque vocês abriram a câmera despidos, né, sem possuírem. Ixi, agora a frase ficou meio esquisita, né? Vocês abriram a câmera despidos, eu quero dizer o seguinte: vocês abriram as câmeras desvinculados do sentimento de obrigatoriedade. Vocês abriram porque acharam que deveriam abrir, combinaram, né? Acho que vamos fazer uma coisa diferente para ter mais interação. Depois de algum tempo, não funciona, não é necessário, então vamos mudar de postura. Então, eu não posso chamar esse hábito que vocês desenvolveram durante esse tempo de hábito de costume jurídico, porque falta o quê? O elemento da convicção de obrigatoriedade. Quando vocês abriram as câmeras, vocês não o fizeram porque acharam que aquela era uma atitude obrigatória. Entende? E eu preciso também que esse hábito se perdure no tempo durante algum período, para eu caracterizar como costume verdadeiramente jurídico. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, além disso... Professor? Oi. Mesmo não positivando numa súmula vinculante, alguma coisa do tipo, só o fato de ter um costume de o juiz interpretar de determinada maneira já torna obrigatório os outros juízes. Um juiz que fizer de maneira diferente, ele vai estar agindo contra a lei? Não contra a lei, contra o costume, né? A gente está falando aqui de outro... Mas porque tem obrigatoriedade... Pois é, mas aí a gente precisa desconstruir essa ideia de que toda a obrigatoriedade decorre da lei. Então, eu tenho costumes jurídicos que são obrigatórios e que não são escritos, certo? Assim como eu tenho julgados que são obrigatórios, né? Você mencionou aí a súmula vinculante. A súmula vinculante nada mais é do que uma construção jurisprudencial com caráter obrigatório. Não é lei. Ou seja, a obrigatoriedade não está necessariamente atrelada à lei. Ela pode estar presente em outras fontes. Certo? Maria está perguntando aqui, seria o direito consuetudinário? Perfeito, Maria. O direito consuetudinário é o direito costumeiro. É o direito que é baseado nos costumes, certo? Então, é preciso que a gente faça essa apreensão de que a obrigatoriedade não necessariamente está vinculada à lei, né? Então, vamos supor um outro exemplo, um costume que também é um exemplo dos mais comuns. Nas práticas comerciais, se verificou que muitas vezes a pessoa tinha a intenção de comprar algo, ou por um ímpeto
consumista ou por sua necessidade mesmo. Mas ele não tinha o direito na hora, ele não tinha o dinheiro na hora. Ele ia ter o dinheiro, como servidor público que era, no final do mês, certo? Então, eu estou aqui no dia 15 de outubro, preciso comprar feijão, em casa acabou o feijão, mas eu só vou receber, não tenho mais dinheiro, mas no dia 30 eu vou receber o dinheiro e vou poder pagar esse feijão. Aí eu vou na loja, né, uma mercearia, né, a loja de cereais, um comércio de cereais que vende feijão, e eu digo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu preciso comprar esse feijão, você me vende esse feijão com o meu compromisso de esse dinheiro ser pago no final do mês? Eu disse, não, claro, eu vendo, né? Não quero perder o cliente, nem quero perder a venda. Eu sei que aquele dinheiro realmente vai vir para mim. E aí, pessoal, o que foi que aconteceu? Houve um desvirtuamento de um determinado título de crédito, que era de uma ordem de pagamento à vista, que era o cheque, para a criação de uma modalidade de ordem de pagamento que era o cheque pré-datado. Por natureza, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Você emite o cheque para aquela data, porque sabe que naquela data a pessoa pode sacar. Mas o que aconteceu, o que surgiu como costume jurídico foi: eu vendia algo para você, você não tinha o dinheiro em banco agora, mas ia ter daqui a 30 dias, então bota o cheque aí, bom para daqui a 30 dias. Aí eu dato lá 15 de novembro de 2020. Se eu quisesse, eu poderia ir ao banco, sacar aquele dinheiro amanhã? Poderia. Porque é da natureza do cheque ser uma ordem de pagamento à vista, independentemente da data que ele colocasse, mesmo que fosse um cheque pré-datado, certo? Mas se construiu o costume jurídico para preservar a boa-fé das partes envolvidas. Então, eu sabia que quando eu emitia um cheque, se a outra pessoa fosse lá no banco amanhã, eu não ia responder pelo cheque não ter fundo, porque ela agiu de má-fé. E esse costume terminou sendo reconhecido no âmbito jurisprudencial, pelos próprios tribunais e depois pela própria legislação. Vários costumes jurídicos terminam sendo depois incorporados na legislação. Por quê, pessoal? Só vem confirmar aquela a nossa compreensão de que, a rigor, a legislação é aquela queridinha do Estado liberal, né? Porque ela vai cristalizar de maneira mais objetiva ou mais racional, mais clara aquela obrigatoriedade, entende? Então, por essa razão, muitos costumes jurídicos terminam sendo incorporados na legislação, mas a obrigatoriedade já nasce no âmbito do costume em si, certo? Tranquilo? Bom, então, além disso, além dessas características que a gente mencionou, a gente também tem a de que as consequências do descumprimento de costume são mais imprecisas do que de uma lei, né? Então, vocês vão convir em relação a esse aspecto, né? Porque a lei eu tenho lá, se eu descumprir uma determinada regra, eu tenho a previsão mais ou menos clara das consequências daquele descumprimento. No costume, não. No costume jurídico, não. Essas consequências são mais imprecisas, né? Outra característica: o costume jurídico é fruto da prática social individualizada. Ela começa como práticas individuais, vão se concatenando, vão se juntando, vão se agrupando. Todo mundo está vendo que aquilo se generalizou, então já começa com um respeito maior àquela obrigatoriedade e assim se transforma em costume jurídico. E também como característica, a sua existência precisa ser provada. Vejam aí, eu trouxe para vocês um dispositivo do Código de Processo Civil brasileiro, né, que diz o seguinte: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, quem fizer invocação de direito costumeiro no processo civil brasileiro, possivelmente vai ser indagado pelo juiz para que faça a comprovação desse costume. Aí vocês vão dizer, mas como é que eu vou comprovar um costume? Né? Eu vou chamar testemunha, pode ser que chame testemunha. Pode se chamar testemunha para dar conta daquela prática, né? Pode-se recorrer a registros históricos de uma prática generalizada, certo? Então, jornalísticos, documentais. Então, existe todas essas possibilidades, certo? E aí, pessoal, para concluir essa parte dos costumes jurídicos, e provavelmente a aula de hoje, né, já está adentrando aí para 9h38, já está pertinho do esgotamento, se não já foi atingido, da paciência de vocês, vamos tratar da classificação dos costumes. Então, geralmente se colocam os costumes nessas três possibilidades. Ou o costume é secundum legem, ou seja, segundo a lei, como a gente tem aí no exemplo do artigo 596 do Código Civil, que diz: não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixa-se-á por arbitramento a retribuição segundo o costume do lugar. E por que esse costume aí é secundum legem? Porque a própria lei abre o espaço para que o costume defina o que deve ser, o que deve prevalecer no final das contas entre essas pessoas. E diz o seguinte, pessoal, esse artigo do Código Civil: se as partes que estão firmando um contrato lá não fixou a retribuição por esse determinado serviço, né? Então, o que vai determinar esse valor da retribuição vai ser o costume do lugar. O costume do lugar que geralmente era 10%, era 15%, era 50%. O costume do lugar que vai determinar, certo? E é secundum legem porque é segundo a lei, é de acordo com a lei. Tranquilo? Eu também tenho o costume praeter legem. Então, ele para além da lei, ele vai, na verdade, comatar um buraco, uma lacuna da lei. A lei, portanto, nesse caso do costume praeter legem, ela é omissa. Ela não diz que, se as partes não compuserem assim, vai ser de acordo com o costume. Não, ela não diz. E o costume vai socorrer a lacuna da lei para a comatação dessa lacuna, para o preenchimento dessa lacuna. Entende? Não há uma expressa referência ao costume com esse poder de preenchimento da lacuna. E eu tenho o costume contra legem ou contra a lei, certo? Então, a gente tem aí a possibilidade, na verdade, de duas situações. A situação de desuso, a chamada desuetudo, que é a falta de amparo legal, quando a gente diz a lei do Brasil não pegou. Da mesma maneira, o que pode acontecer nesse caso da lei que não pegou, né? O costume ir de encontro a uma disposição legal, certo? E eu me lembro, pessoal, quando surgiu o Código de Trânsito Nacional, o Código de Trânsito que sofreu modificações recentemente, né? Mas quando ele surgiu originalmente, ele trazia a obrigatoriedade, né? Algumas pessoas da sala da turma aí podem até se lembrar, a obrigatoriedade de quê? Do kit primeiros socorros, né? Então lá todo carro tinha que ter kit primeiros socorros. E assim, foi uma febre, né? Todo mundo comprando nas farmácias, as farmácias já preparavam esse kit de acordo com as exigências do código. Então tinha um rolinho de gaze, tinha esparadrapo, uma tesoura sem ponta, sei lá, band-aid, não sei, não me lembro. Essas coisas mais básicas do primeiro socorros, né? E aí, pessoal, o que foi que aconteceu? Aconteceram acidentes e se verificou que esse kit de primeiros socorros era absolutamente inútil, né? Então, assim, primeiro demandava um conhecimento de primeiros socorros, que geralmente a maioria dos motoristas não tinham, né? Não tinha.
Segundo, porque em algumas situações não era recomendável a intervenção de um leigo da pessoa acidentada. Então, poderia até atrapalhar. E eu me lembro que, lendo uma revista da época, né, uma carta ao leitor da vida dizia o seguinte: ela disse, olha, eu venho aqui testemunhar que pela primeira vez eu vi uma utilidade para esse kit de primeiros socorros. Porque eu e minha esposa fomos assaltados, né, e aí os ladrões nos deixaram no matagal e como não tinha nada para prender nossos braços e mãos, eles utilizaram o que estava lá no kit de primeiros socorros, né? Então, o esparadrapo, a gás e tudo para prender nossas mãos e pés durante algum tempo. Então, assim, vejam como terminou havendo uma deturpação da própria utilização desse kit. E o que foi que aconteceu, pessoal? Isso foi tão malhado que a própria polícia terminou fazendo vistas grossas em relação à obrigatoriedade do kit de primeiros socorros. Até o momento em que isso ficou tão claro, tão patente, que o legislador mesmo revogou essa norma que previa a obrigatoriedade do kit, certo? A presença do kit nos carros. Então, eu tenho, portanto, um costume que retira a obrigatoriedade. Eu não acredito que aquilo vai ser exigido, certo? Então, ele vai se contrapor à própria previsão legal. Entende? Esse é o caso da desuetudo, ou do costume contra a lege, o desuso. Mas eu tenho também um costume que possa estabelecer uma nova regra. Eu tenho a regra legal, a regra que está estabelecida na lei, e o costume jurídico vai representar uma nova regra ao lado daquela, para desconstituir aquela existente, certo? De todo modo, sendo desuetudo ou abrogação, eles vão ter a mesma característica de se apresentarem contrário à lei. Aí vocês vão dizer, professor, mas isso é possível? Um costume contrariar a lei? Infelizmente, eu já dei a resposta que é possível, né? Já dei esse spoiler, aconteceu aqui. Isso pode ser tido como costume jurídico verdadeiramente, professor? Bom, vamos recorrer aqui à lei de introdução na verdade, não é a lei de introdução ao Código Civil, mas a lei de introdução... Este é o resultado de pesquisa relacionada quero saber. A lei de introdução à norma do direito brasileiro. O artigo 2º diz o seguinte: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Isso quer dizer, de maneira bem clara, somente uma outra lei pode revogar ou modificar uma previamente existente. Ou seja, não está dizendo aí um outro costume, não está dizendo aí nenhuma outra fonte do direito, não. Somente uma lei. Aí vocês vão dizer, bom, isso então, o professor vai tirar as minhas crenças de que o costume jurídico possa se contrapor à lei. É uma regra bem clara da impossibilidade da aceitação do costume contra a lei no nosso ordenamento jurídico. Sim, mas e se essa norma legal, também ela, tiver sido contrariada? Entende? Então, a gente está fazendo assim uma metalinguagem. Então, a própria lei que estabelece a impossibilidade de a lei ser revogada pelo costume pode ter sido revogada por um costume, certo? Então, é mais ou menos essa reflexão que a gente coloca aqui, certo? Outros casos de normas costumeiras, né, de costumes jurídicos que terminaram revogando, não de forma plena, mas de fato, né, obrigações jurídicas. A gente tinha previsão, desde a promulgação do Código Penal, na década de 40, do crime de adultério e do crime de sedução. Então, a traição era considerada crime, certo? E o que foi que aconteceu? Verificou-se cada vez com mais frequência, não que as pessoas traiam mais, mas que a traição em si, dentro de uma relação conjugal, não deveria dizer respeito ao direito penal, né, pessoal? Assim, essa questão resolve possível, com a separação, com o divórcio, ou com a composição entre as partes, enfim. Não era uma matéria penal, propriamente, né? O direito penal tem coisas mais importantes para se preocupar. Não que a fidelidade numa relação conjugal não seja importante, mas ela é importante dentro de um contexto, de uma
ou de uma escala de valores que não necessariamente dizem respeito ao direito penal. Então, dizem respeito ao respeito que deve ser prestado entre as partes daquele relacionamento, portanto, ao direito civil, propriamente, ao direito de família. Não quero saber o que você achou, não. Certo? Então, vejam que o que foi que aconteceu na prática. Tanto o crime de adultério como o crime de sedução simplesmente foram desconsiderados pelas autoridades policiais, né? Eu, durante o tempo em que eles prevaleceram, nunca peguei um inquérito policial ou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de adultério e pelo crime de sedução. E eu não vou dizer que o adultério deixou de existir, né, pessoal? Simplesmente ele foi retirado, extirpado da proteção penal a partir do costume jurídico contra a lei. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, pessoal, com isso, vamos concluir, já está bem avançado, assim vocês já até suportaram demais, né, esse falatório todo. A gente conclui essa parte aqui, faltam algumas fontes do direito que a gente vai, ou assincronamente ou sincronamente, na próxima terça-feira vai concluir, certo? E com isso a gente tem, eu já coloquei mais ou menos um cronograma lá no SIGAC, pelo que vocês podem perceber, das nossas aulas, né? E nesse cronograma a gente tem condição de, com alguma folga, de terminar o conteúdo integralmente até o final de novembro, certo? Então vamos trabalhar com essa possibilidade, que eu acho que é uma possibilidade boa para todos, porque entrar dezembro, diante de todas as circunstâncias, talvez, eu acho que seria temerário e seria contraproducente, né? Então, por essa razão, a gente fez a opção de formular esse cronograma. Vou concluir aqui, pessoal, e aí posso fazer alguns esclarecimentos sobre o trabalho em grupo, certo? Vou concluir aqui a gravação.